RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira, véspera de abertura, né? Do retorno do Campeonato Brasileiro. O Internacional numa grande fase, é o vice-líder lá na Bahia contra o Bahia. O Grêmio recebendo o Cruzeiro aqui em Porto Alegre. O Grêmio está na quarta posição, ou seja, os dois clubes gaúchos aí em zona de Libertadores. E o Grêmio também tem a Libertadores da América. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, Mauri. Que momento, que campanha, hein, Mauri? Hein? Sabemos que até se tu esperava dessa campanha também, hein? Ronaldo Napoleão, vai sobrar críticas pro Renato ou não? Melhor momento ainda, melhor momento. Vai sobrar crítica pro Renato ou não? Nosso, rapaz. Vai sobrar crítica pro Renato ou não? Não sei, vou pensar aí. Vai pensar? JB, João Batista Filho, a dupla definida aí, o Grêmio vai com força máxima, né? O Internacional sem dois titulares, mas já definido também. Na realidade, 3 titulares, né? Porque não tem o Jonathan Alves, o Fabiano, o Zeca pode ser considerado um titular do Inter, então imagino que essa é a situação. E o próprio Nico Lopes, a tendência é que jogue o Camilo. No Grêmio, o Marcelo Groi tá fora, joga o Paulo Vitor, que também é um bom goleiro, de resto, força máxima no tricolor para amanhã, embora o Renato não tenha divulgado sequer a escalação, os jogadores que estão na concentração e fechou o último treinamento. Fica um mistério pro jogo contra o Cruzeiro. Bom, você nos assiste aí pelos canais 24, 524 da NET, vamos para todo o estado do Rio Grande do Sul, para as principais cidades do nosso estado, mas vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais. Pelo nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, pelo nosso site www.rdctv.com.br e também pelo nosso Facebook. Aí você manda a sua mensagem, manda de onde você está, a sua cidade, para que a gente possa até se localizar em relação aonde você está enviando a sua mensagem. E também é importante que você compartilhe aí, né, com seus amigos, para que vocês possam, aqueles que não conhecem ainda, a nossa RDC TV, estamos aí vamos a 1 mês e meio aí na nossa emissora no ar, para que mais pessoas conheçam. Vai compartilhando aí, né, o nosso Dois Toques e também toda a programação da nossa RDC TV, uma programação genuinamente gaúcha, com mais de 30 programas de produção local, então faça isso, né? Vá compartilhando. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área, Masal, 60 anos, nossa força e tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Mauri, Internacional, olha, tinha muita gente que não acreditava nessa campanha, hein? Eu sempre gosto de frisar isso aí, inclusive, te dizer que o Internacional, se chegasse aí o campeonato internacional era não rebaixar, era se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. Muitos diziam assim, olha, o próprio D'Alessandro deu essa declaração, dizendo que se o Internacional chegasse aí a vaga de Sul-Americana, era para dar a volta olímpica. Né? Cadu, eu fico pensando... O que levou o Internacional a essa campanha aí? Eu fico pensando na Só antes disso, Mauri, maravilhosa que é todo esse equipamento, videotape, gravação, sabe por quê? Porque se não fosse uma época como a atual, eu não poderia dizer o seguinte: falei neste programa que a gente tinha um caminho a percorrer, ia ser duro, mas que a gente ia galgar posições maiores. Mas tão rápido assim, Maurício? Não, tão rápido não. Já estamos a dizer 18 meses. 18 meses. O trabalho vem desde 4 de janeiro de 2017. Tivemos aquele ano Sim, mas veio de uma segunda divisão que nem o título chegou. Exatamente, é todo um crescimento. E teve algumas pessoas que até disseram assim, mas foi bom não ganhar o título para continuar passo a passo, crescendo aos pouquinhos, porque eu já estive no Inter, já assisti o Inter arrancar na liderança 3, 4, 10 rodadas por despecar. Não, o ano que o Inter caiu, o Inter teve... boa lembrança. Que rodada foi, o JB, que o Inter teve na liderança aí? Pela 9ª e 11ª. Quando venceu o Santos ali naquela situação,
que o Internacional conseguiu vencer o Santos fora de casa, com gol do Ailon. E teve já estava aquele líder. jogo contra o Atlético Mineiro, aqui também foi uma partida maravilhosa, depois... E aí caiu. Não sei se o Então, raio eu não prefiro... cai 2 vezes, viu? Eu prefiro esse Olha, crescimento... não tá provado que o raio não cai 2 vezes, viu, Maurinho? Eu prefiro esse crescimento jogo a jogo e vamos crescendo e assim chegaremos lá. Amanhã Bahia tá se organizando, o Anderson está mostrando que é um bom treinador, já conhece o Inter do ano passado. Está invicto desde pós-Copa do Mundo. Tá, ô Maurício, só para não deixar passar, para a gente também trocando bola aqui, não dá para o raio cair 2 vezes no mesmo lugar, não esse ano, pelo seguinte: o Internacional fazendo mais 5 pontos iguala a campanha de 2016. E tem todo um turno pela frente. Mais 5 pontos, chega a quanto? Hã? Chega a quanto? 35? Não, mas não cai mais. Não cai mais, né? Não cai Como não mais. cai? Então mais 5 Como não cai? Não é esse cálculo, não. Claro que é esse o cálculo. É esse o cálculo. Mais 5 pontos pra não chega cair, mesmo não na cai. campanha de Não, 2016. tem que fazer mais de 40 pontos, mas tem que fazer uns 46 pontos. Pois é, Mas como é que não vai? vamos lá, Tem 7 19 rodadas. pontos. Vamos lá, 7 Mais pontos. 5 Mas são tá bom, 43 mas pra pontos. quem Vou dar uma Mas para informação quem aqui, ó. estava entre a 9ª e a 11ª rodada em 2016 e depois caiu, ora, pode ser. Não, Não, mas era outra situação. tem que fazer. Não, peraí. É um turno inteiro pra fazer 5 pontos. 7 pontos. Não, 5. Olha o desespero. Tá. Não é desespero. por isso É que informação. Eu trabalho com a informação. Vou dar outra informação aqui, tá? Que até não é minha, eu consegui em parceria, porque é um cara que é fenômeno dos números, o Paulo Pires. Aqui vai meu abraço, que é gênio. Grande tá? Paulinho Pires. Grande Paulinho Pires. Paulinho é pai deles todos. A projeção hoje do Paulo Pires, que é muito bom nisso, aponta que o Inter precisa de mais 14 pontos para chegar na pré-Libertadores e o Grêmio mais 16 pontos para chegar. Estou falando de pré-Libertadores, que é o mínimo. Mais 14 para o Inter, 16 para o Grêmio. Então, assim, ó, me permite dizer, a dupla Grenal tá na Libertadores o ano que vem. Nem que seja pré. Nem que seja pré. 14 para o Inter, 16 para o Grêmio. Na verdade, Na pré, e podendo chegar, pode chegar até 8 ou 9 vagas de Libertadores. considerando 6 vagas, Cadu, o Internacional está 12 pontos acima do 7º. Que é o Corinthians. A situação é Vocês já confortável. imaginaram se chegar lá na frente, depender de nós, pro Inter entrar na Libertadores, nós antes da última... Nós quem? Vamos, se o Grêmio estiver na final da Libertadores, pode depender de nós o Inter entrar. Bom, mas quer dizer que tu vai entregar uma Libertadores para não botar o Inter na Libertadores? Não. Para tudo. Iremos fazer uma pesquisa de campo, entendeu? Para ver o que a torcida determinar. O que a torcida determinar, nós poderemos ser campeões ou vice-campeões, que também é um... Já notei que tu não faz E vocês vão ficar fora. Já notei que tu não faz parte daquele famoso ouvinte atento, porque a semana passada o presidente Romildo, que é um cavalheiro e um grande administrador, disse, perguntado como ele via a campanha do Inter. Eu fico muito feliz que o meu amigo Marcelo Medeiros esteja bem no campeonato. Então eu quero se dizer, chegar nessa situação, Maurinho, o amigo do Marcelo quero dizer com toda a jamais tranquilidade, vai entregar esse Marcelo jogo. Medeiros é meu amigo, gosto muito dele, mas não torço pro time dele, só isso. E eu acho que o Romildo torce. O Romildo também não torce pelo time dele. O que ele disse foi uma deferência justa por sinal, a um querido amigo que é o Marcelo Medeiros, grande presidente. Mas sabe que somente os dois têm grande... Tem nada a ver com futebol. Os dois têm grande amizade, o presidente Marcelo Medeiros e o presidente Romildo, de longa data, se mas encontram isso não interfere no futebol. Não interfere, e pela primeira vez eu vi um embate mais sério dos dois, quando o presidente Romildo propõe uma troca de datas do Grenal. Vamos combinar, com todo respeito ao presidente Romildo, ele está recuando agora porque viu que não foi bem vista a sua proposta. Agora ele está dizendo, não, fomos na Comebol, pedir para mudar o calendário como um todo. Não, o presidente chegou a citar que tinha a data dos jogos da Copa do Brasil para jogar o Clássico Grenal. Só que o presidente Marcelo Medeiros, através do Roberto Melo, foi muito duro, dizendo que o Inter não mudaria. Hoje o presidente deu uma entrevista em uma rádio em Porto Alegre, não tem problema citar aqui, foi na Rádio Grenal, com o Luiz Carlos Zé, com o pessoal lá, e nessa entrevista ele disse, o Inter não muda a sua convicção, e aí o Grêmio recuou. Acho que pela primeira vez os dois presidentes
tiveram embate. Não, peraí. São de interesse. O Inter não muda a convicção coisa nenhuma. Não tem nada de convicção isso. Me perdoa. Não tem nada de convicção. O Inter não muda o seu interesse, o que é legítimo. Mas não tem nada de convicção. Mas eu não falei convicção, eu falei que foi um embate. O Inter não muda a sua convicção. Isso, não muda. Não, falou convicção. Não muda a sua convicção. Não, mas isso não é convicção, isso não é matéria de convicção, matéria de interesse específico. E o Internacional está correto. O Inter está convicto que a sua razão... Ô, Amildo, o Grêmio se justifica a reclamação do Grêmio, vai ficar sem 2 jogadores titularíssimos no Grenal. O que eu só não sei é se o Internacional tivesse 2 titularíssimos convocados, se não iria mudar os seus interesses. É uma questão meramente de interesse. Tá tudo certo. E o que não vai acontecer? Não vai mudar a data nenhuma. Claro que não, já negou hoje. A CBF já negou o pedido. A CBF até entendeu. Não, negou o pedido do Corinthians, Flamengo, Cruzeiro. Não. O Grêmio não entrou nisso. Não, aqueles Romildo é extremamente que iam jogar a Copa do Tá, é Brasil. que o presidente, só desculpa, Maurício, o presidente Romildo está dizendo, eu não formalizei, ele não fez um papel, mas ele ligou no sábado pro Manuel Flores, pro Walter Feldman, secretário-geral da CBF, ele telefonou no sábado ainda e consultou. Diante da negativa da CBF, ele nem foi adiante porque sabe que a CBF não vai mudar. Essa é assim, a leitura real, sem saber os detalhes, a leitura de fora do famoso ouvinte atento é exatamente isso. Ele viu que não ia prosperar, não vou Não, mas peraí, porque ele não, vê bem. O presidente Romildo não recuou naquilo que é a essência da sua ideia. E a essência da sua ideia deveria ser apoiada por todos os clubes e não fazer como certa parte da empresa faz, que é preferível bombardear a ideia central, que é ótima para todos os clubes, para o ano que vem seguinte e falar isso sim, que o presidente recuou. Não, mas o presidente recuou. Mas o presidente recuou. Não. Primeiro que eu não sei se recuou. A gente tem um fato. O presidente disse no sábado que ia pedir e hoje não vai pedir. Isso é mais importante que a ideia boa. Não, mas ninguém está dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que o presidente recuou, que ele ia fazer um pedido e não fez. O que foi mais salientado foi o recuo. Não, o que tem que ser salientado é aquilo que vai beneficiar todos os clubes, que é fazer em datas FIFA um intervalo. Não tem jogo de campeonato brasileiro. Mas eu acho que essa questão toda, ela... Ou Sul-Americano, ou Libertadores. Pronto. Mas essa questão toda, como foi do Grêmio, poderia ter sido Internacional, de qualquer outro clube. Claro. Agora, isso é grande culpa dos clubes. Quem é que aprova? São os clubes lá, eles sabem disso no início do ano. Aí quando se coloca uma situação como essa, tu vai pedir, mas os clubes sabem disso. Cadu, é que tem um grande problema. Não, é questão que são dois jogadores, só que um é seleção brasileira e o outro é argentino. Que aí não tem nada que ver. Não, é que mas Cadu, eu não sei, não, o grande problema Desculpe, só uma perguntinha. Esses 2 jogos, El Salvador e Estados Unidos. Eles já estavam. Sim. Era data FIFA. A data FIFA já sabe. Era data FIFA, mas já os jogos que o Brasil ia jogar nessas data FIFA. Mas vão jogar. O Brasil já sabe que ele tem mais 3 convocações até a Copa América de 2020. Então o Brasil já tem todo o calendário até 2020. Ok. E o que ele está postulando? Sim, mas esses 3 jogos serão no ano que vem. 3 convocações, sim, as próximas. Já sabem, até do ano que vem. Então, o que ele está propondo é que, a partir de 2019, toda data FIFA não tenha calendário. Agora. A primeira agora ou depois, Só Cadu, só para entender. Isso é debatido nas reuniões, sempre há uma reunião com técnico. Eu vou te dar um exemplo, tá? Há 2 anos atrás, quando o Argel era o técnico do Inter, o Argel foi um dos que encabeçou o seguinte, que o repórter não podia mais entrevistar o jogador na saída do intervalo, porque os treinadores estavam reclamando que demorava muito para os jogadores entrarem para o vestiário, para aquele papo, já tem pouco tempo, tem 5 minutos para os caras tomarem banho, trocarem fardamento, e ficava só 2, 3 minutos para o treinador conversar.
Então, não se tem mais entrevista de reportagem das rádios no intervalo. Só para a gente explicar, nessas reuniões também é debatido o calendário. O que acontece? Se parar nas datas FIFA, clubes como Ceará, como a Ponte Preta, clubes menores do Brasileirão terão o calendário apertado. E a grande vantagem desses clubes é ter um espaçamento para poder trabalhar, para poder recuperar os seus jogadores. O que acontece? Os clubes grandes votam para parar na data FIFA, os clubes pequenos, que são a maioria, votam para não parar. E aí ganha a democracia. Bom, a gente falou em pontos aí, até foi a entrevista do Odair Hellmann após a vitória contra o Paraná, e isso é estatístico, né, JB? Ou seja, não se faz, né, a mesma pontuação que se faz em relação ao primeiro turno. Sempre tu manter, tu aumentar a tua pontuação, tu espelhar, eu acho que são pouquíssimas situações que aconteceram como essa, né? Corinthians ano passado 47. Corinthians foi a grande pró, mas 47, foi uma exceção também. 25. A pontuação do Corinthians foi uma exceção que fez no primeiro turno. Não, mesmo assim caiu. Uma exceção. Não, mas caiu uma barbaridade. Fez 20 e poucos pontos, se não me engano. 47 no primeiro, 25 no segundo. Então, olha só. Né? Tem alguns fatores. Foi demais no primeiro e também foi de menos no segundo. Mas aí isso fez com que o Corinthians chegasse ao campeonato. Mas uma coisa que o Odair deixou claro é em relação ao segundo turno, que é um outro campeonato. É um outro campeonato, completamente diferente do primeiro turno. Tu falasse em relação àquela situação que o Internacional teve, que foi líder até a 10ª rodada, mas a rodada, as 10 primeiras rodadas, tu não diz muita coisa em relação ao que pode ser o campeonato. Os clubes estão se procurando. Né? Tem a questão de janela depois, tem a questão de segundo turno, tem o desespero de quem está para cair. Mas o que ele quer dizer que isso, a dificuldade aumenta o segundo turno, porque aqueles que estão na ponta de cima querem se manter e brigar pelo título. E aqueles que estão na parte de baixo é o desespero. Tu precisa pontuar exatamente para sair daquela situação. E os que estão na ponta de cima começam a virar alvo e começam a ser atacados. Isso aí, o atacado que eu digo é o seguinte: ninguém joga mais abertinho contra eles, começa a ser. O que aconteceu com o Corinthians? Acham, já descobre o jeito que eles atacam, o jeito que eles defendem, começa a saber enfrentar. Mas isso o Internacional no próximo jogo da Copa do Brasil, nos próximos 2 jogos da Copa do Brasil, 2 clubes já vão ficar pelo caminho, vão ter só o Brasileirão. E isso o Internacional vai enfrentar. O Internacional começou uma competição sem muita preocupação em relação aos adversários. O Internacional passa a ser agora um time muito mais visado. Que aconteceu com o Grêmio. Ele é desafiante e agora é desafiado. Agora é um candidato ao título. Ou não é candidato ao título, Napoleão? Hã? Bom, eu, sinceramente, não acho. Não acredita ainda? Não é que eu não quero. Eu acho que o Internacional está um time... o Internacional está jogando de forma regular. Isso é importante no Campeonato Brasileiro. Faz com que... Mas tu só chega a uma determinada situação que não tem uma regularidade. Se tu é irregular, tu não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu estou elogiando ao Inter. Ele está atuando de forma regular, ele está sendo regular nos seus jogos. Mas eu não entendo o Internacional como um time melhor do que aqueles 5, 6 que, no meu entendimento, disputariam o título. Quem são os 5 ou 6 que disputam? Vamos lá. É o Grêmio, é o Palmeiras, é o Flamengo, é o Cruzeiro, é o... Sabe quantos pontos está atrás o Cruzeiro? O Cruzeiro está focado jogando com o time reserva. São Paulo, embora eu não ache... Tá, mas aí quantos tem? Eu acho que o Internacional tem um time melhor do que o São Paulo. Melhor do que o São Paulo. Mas aí tu coloca o São Paulo ou não coloca o Inter? Não, é que o São Paulo talvez possa, vamos dizer assim, chegar tanto quanto o Inter. Eu não acho que o Inter possa ser hoje considerado um dos favoritos ao título. Não acho, sinceramente. Mas tu bota o São Paulo e diz que o São Paulo vai segurar. Não bota o Inter pela campanha. Tu não entendesse. Eu não acho que o Inter tenha um time pior que o do São Paulo. Mas eu acho que os dois estão aí tu bota o São Paulo como favorito, eu acho o Inter. Numa posição, João, que não corresponde ao nível dos seus próprios times. É isso que eu acho.
O Internacional, Que o Inter está com a corda esticada, tá indo... Ganhou do Paraná. O Internacional não fez boa partida. Não fez boa partida. O Internacional... eu acho que os resultados do Internacional, exceto em alguns jogos, que o Inter jogou até muito bem, reconheço. E acho que o Inter tem alguns bons jogadores mesmo. Acho que o Nico Lopes é muito bom jogador. Eu acho só um absurdo é que o D'Alessandro, um time que tem o D'Alessandro na reserva, poderia se considerar, eu tenho um time que se dá o luxo de ter o D'Alessandro na reserva. Bom, eu acho que é o D'Alessandro titular. Eu acho que é o grande craque. Peraí, que isso é sintomático. Quando um gremista pede, o Inter, depois de muitos anos, está jogando tudo que pode, está indo bem no Brasileirão, e um gremista pede o retorno do D'Alessandro, isso é sintomático. Sabe por quê? Porque é um craque. Porque é um craque. Eu não estou falando por gremismo. Eu estou falando que o D'Alessandro é um craque. É o único craque. Eu concordo. Então, eu acho que o Internacional, sempre com um jogador como o D'Alessandro, é um time melhor. O Internacional deu 40 cruzamentos para a área. Vocês todos foram ao jogo. O Internacional deu 40 cruzamentos para a área. Mas o Internacional... Agora, é o Paraná, né, gente? O Paraná não vai atacar o Inter. Mas o que fez o Odair, ele deu até essa explicação. O que ele fez? O Internacional jogou com bola alçada, com bola aérea. Tem dias que dá certo. Tem dias que não dá certo. Sim, mas ele mudou a maneira do Internacional, as substituições que foi feita, exatamente que a bola voltasse para o chão. Não, mas para aí, não. Ele tirou o centroavante justamente para dizer para o time, não joguem lá, trabalhem essa bola. Não, mas tá bem, mas esse é um futebol do Inter. Com o D'Alessandro, é muito menos isso e mais jogo. Não é que o D'Alessandro não possa agregar, o que mostrou isso aí que o Inter não é mais um dependente do D'Alessandro. O Inter era um time totalmente dependente do D'Alessandro e hoje não é mais. A prova é essa. Bom, tu me perguntaste se o Internacional era candidato ao título. Eu entendo que não é. Cara, eu tenho 30 segundos para uma tese sobre o D'Alessandro. Eu tenho uma tese muito pessoal sobre o D'Alessandro, que é a mesma do Gerrard no Liverpool. Os dois ganharam um grande título, o Gerrard ganhou a Champions, o D'Alessandro ganhou a Libertadores. Só que aí, em certo momento, o time passou a jogar em volta deles. E os dois são muito parecidos. Meias que comandam o jogo. O Gerrard do Liverpool, até o inglês, jogava um pouquinho mais atrás. O resultado, o time não conseguiu mais jogar, não conseguiu... Quando joga em torno de um meia, para mim, não dá certo. Tem que jogar em torno de um atacante, de um cara que resolva a parada. Rapidamente, certa vez, o Sandro, que é uma figura humana fantástica, me disse, quando ele estava no Tottenham, aqui na Inglaterra funciona o seguinte, 9 caras correm, um pensam, um marca gol. Que é, tipo, todo mundo marca, ataca, vai pra frente, vai pra trás. Um que é o pensador, que era o Felipe Coutinho no Liverpool, o Eriksen no Tottenham, no caso dele, e o Kane, que todo mundo conheceu na Copa, mais recentemente, que é o goleador. E tu tem que jogar para esses caras, não para um meia tão defensivo. E para mim esse é um problema, jogar em torno do D'Alessandro. Então, o que diriam vocês todos aqui? Que eu acho vocês todos se o Internacional, que era o que ia acontecer, o que normalmente ia acontecer, tivesse empatado contra o Paraná. Eu afirmo, estaria toda a torcida no final do jogo, embora o D'Alessandro esteja no banco. Mas o futebol é resultado, Leandro. O futebol é resultado. O C não existe no futebol. Mas então não dá. Se um gol aos 50 minutos de jogo resolve todos os problemas e apaga todos os defeitos... Não resolve, mas sinaliza. Não, sinaliza o quê? Sinaliza que mudaram os ventos. Napoleão, em outras épocas, sabe o que aconteceria? O Valdívia perdia o pênalti contra o São Paulo. E sofreria um contra-ataque e perderia o jogo. Entendeu? Isso que mudou. O gol no último minuto. Eu lembro assim, teve uma Sul-Americana que a bola bateu nas costas do Klemer e entrou. No outro ano, na Libertadores, a bola bateu nas costas do Klemer e não entrou. Fomos campeões. São sinais. Contra o São Paulo, o Valdívia teve um pênalti decisivo, perdeu e o Inter ali praticamente cancelou. Aí voltou pro vestiário, inclusive o Paulão deu um tapa na cara do Valdívia. Naquele jogo
Se o Valdívia faz, seria uma outra história, mas o vestiário seria diferente, porque o Paulão chega e dá um tapa na cara do Valdívia no vestiário naquela partida. Depois até se acertaram, ficaram tudo bem, mas levar um tapa do Paulão não deve ser algo agradável. É verdade que a falta do Paulão que perdeu pelo primeiro jogo, né? Contra a É Chape. verdade que quando os bons... Não, e a vitória te mostra isso, te dá, é um grupo unido, o grupo fecha, o grupo... E se sabe no futebol, quando tu tem nós estamos um grupo falando fechado... em futebol, nós estamos falando Não, sorte, mas um vestiário fechado é fundamental, bom, é é importante. fundamental. Claro que é. Napoleão, eu vou considerar que tu nunca disseste em vitórias parecidas do Grêmio que isso é a força do imortal, essa garra só que nós temos, isso mostra que nós vamos ser campeões. Nunca falaste. Falei quando tinha um bom time. Não. Mas quando tu tem um bom... Mas quando tu tem o time ruim, não acontece isso. Acontece. Não acontece. Às vezes acontece. Aí é contra ti. Não, Aí eu não amo, contra ti. mas para um pouquinho. Mas quem vai negar que o Internacional está numa boa fase? Só um cego. Claro Só um cego poderia negar. O Internacional está, sim, numa boa fase. O Internacional, comparado com ele mesmo, está muito bem. O Internacional, comparado com ele mesmo, está muito bem. O Internacional tem um miolo de zaga hoje absolutamente firme. Tem 2 bons laterais. Agora, eu acho, sinceramente, o meio-campo do Internacional, um meio-campo, olha, mas não é mais do que comum. O meio-campo do Internacional não é mais do que comum. Sem o D'Alessandro. Gente, pelo amor de Deus. Constitui mais do que comum. Falar meio-campo Internacional amanhã tem 2 importantes jogadores, né, JB? Os 2 homens de frente, né? O Jonathan Alves levou o 3º cartão amarelo, recém chegou, já está suspenso pelo 3º cartão amarelo. A tendência é que o Odair coloque o Potker na frente, Rossi na ponta direita. A chance do Luca, mas o Rossi entrou melhor na última partida. E o Nico Lopes, que joga ali naquela função que a gente já falou, aberto pela ponta esquerda ou atrás do centroavante. O Camilo é o mais cotado para entrar no lugar dele. Não, mas a informação que tem é que o Rossi seria com o Rossi, não, com o pode Rossi, ser o Rossi e o Luca. E o Luca. Então, como eu disse, Pelo menos o Internacional treinou hoje lá na Bahia, né? Mas foi com portões fechados. Portões fechados. E a tendência, a informação eu teria vindo de lá exatamente essa. Inclusive o Marcelo Lomba até deu uma coletiva falando sobre esse jogo de amanhã. Vamos conferir? São 2 grandes jogadores, né? Acho que uma das maiores virtudes aqui do Bahia é o elenco, do Inter, é o elenco. E a gente, nesse próximo adversário, a gente tem peças para substituir a altura, tem outros desfalques e a gente está preparado, independente de quem for entrar no campo, a gente sabe que já há um conceito, já há uma maturidade. E a gente crê que vai ser um grande jogo, vai ser um jogo difícil, mas que o Inter está preparado para enfrentar esse desafio. Você conhece bem o Bahia, a Fonte Nova, a torcida, qual é o segredo? A torcida do Bahia vai encher, vai cantar, vai empurrar, eu pude viver isso aí muitos anos. Só que do Inter também temos grandes jogadores, né? Temos virtudes, temos, acima de tudo, um elenco muito comprometido. Eu acho que vai ser um grande jogo para o público assistir. Eu acho que a gente vai ter lá de Porto Alegre uma nação colorada que também vai estar nos ajudando, dando apoio. E eu acho que vai ser um grande jogo. Que seja um futebol jogado, acho que vai ter muita marcação, vai ser um jogo onde os ataques são muito velozes. Então a gente tem que ter toda a atenção ali atrás para fazer um bom jogo. Aí, Marcelo Lomba, aí, o jogador do Bahia, né? E a Fonte Nova amanhã, sem sombra de dúvida, lotada até pela campanha que vem fazendo o Bahia, né? Ainda são 8 jogos pós-Copa do Mundo e 8 jogos invicto, né? 8 jogos invicto, né? E o Internacional mas o público não vai... O público não, 20 mil no máximo. 25 mil pessoas. No máximo. É por causa do horário, né? O horário para eles é muito cedo. Né? 7h30. 19h30. Todo trabalho. Nosso 2 toques para Casa Pneus, 50 anos de qualidade. Lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre encontra lá na Casa Pneus. O Napoleão fez isso, né? Passou lá, trocou os pneus, satisfeito. Todos. Tá? Todos os 4 pneus. Então faça você a mesma coisa. Tem razão para você andar com pneu careca, pneu desgastado aí. Até porque se você for perto numa blitz, olha, a multa é mais cara que um preço de pneu. Então não faça essa bobagem, não faça essa economia aí que não tem sentido nenhum. Passe lá na Casa Pneus, Avenida Ceará 1055, lá que fica a Casa Pneus. Nossos 2 toques também para a Marimon Advogados Associados. Vamos para um rápido intervalo.
voltamos em seguida falando desse jogo do Grêmio, né? O Grêmio que vai com força máxima, né, o JB? Vai com força máxima, vai com o que tem de melhor, uma troca só no gol, né? Entre o Paulo Vitor, saiu o Marcelo Groi, que ainda tem dores na perna. O Marcelo que só vai voltar nesse jogo da próxima terça-feira contra o Estudiantes, jogo na Arena, jogo que vale vaga, né? Para as quartas de final da Libertadores. Vamos saber se Napoleão tem críticas aí ao Renato Portaluppi ou não. Quando? É um crítico ao Renato? É um crítico ao Renato? Não, né? Eu sou um crítico ao Renato. Depois do intervalo. Daí voltamos. Ok. Vinte horas e 33 minutos, estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa terça-feira com Maurício Silva, Ronaldo Napoleão e JB João Batista Filho. Você tem aí nos canais 24, 524 da NET para todas as cidades, principais estados do Rio Grande do Sul, mas pelas nossas plataformas digitais você tem para o mundo, através, todos ao vivo, né? No nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, também no nosso Facebook, você manda sua mensagem. Aí também de onde você está mandando a sua mensagem, qual a sua cidade, para que você acompanhe no rodapé do seu televisor aí e o que você manda aqui para nós. Então é importante, repetindo, que coloque sua cidade para a gente possa identificar de onde você está mandando a sua mensagem. Também o nosso WhatsApp, né? Tome nota aí, o 998 15 9990, 998 15 9990. Você também manda sua crítica, sua pergunta, enfim, e fazendo o programa de hoje conosco. Nossos Dois Toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia, que você do interior do estado pode comprar pelo site, é só acessar www.tubolândia.com.br. Pessoal aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site também, na loja Alberto Mins 533. Tudo em termos de componentes eletrônicos, tem lâmpadas LEDs, conversor digital, enfim, suporte para televisão, controle remoto, isso e muito mais você tem lá na Tubolândia. Também para a Baidolb. Na Baidolb é linha automotiva. O Rogério Pacheco está aqui na nossa audiência, né? Um atendimento VIP lá do Mauro e do Rogério, 2 endereços para você, que é o tradicional Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, um showroom espetacular. E na Avenida Ipiranga 5800, dentro do posto BR, lá com o Pedro. E aí você tem multimídias para todos os tipos de carro, mas também encontra câmeras de segurança, home theaters, tem também casa inteligente, tem o site ou direto nesses 2 endereços aqui em Porto Alegre, na Baidol. Também para a Multissom. Bom, a Multissom você tem uma loja em qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sempre com as promoções que você encontra lá na Multissom, e você pode pagar em 15 vezes no cartão, no crédito fácil da Multissom. Uma loja sempre bem pertinho de você. O Grêmio vem com o Cruzeiro amanhã. O Grêmio com força máxima, né, JB? É verdade. Mas o Cruzeiro vem com o time reserva, né? Não. Eles estavam para vir com o time titular. Eu vou até conferir aqui, Cadu. Mas assim, o importante do Grêmio, tá? Deve ter o Paulo Vitor, na lateral direita, Léo Moura. Joga, que não jogou na última. Bom, mas não com o time titular, daqui a pouco vem com o time alternativo. O time titular não vem. Aí assim, ó. Só se mudou de senhor, então. Léo Moura na direita, retornando. O Léo Gomes, hoje treinou o Léo Moura. O Léo Gomes tá muito bem, mas imagino que ainda não vai. Hoje no treinamento estava o Léo Moura, Jeromel, Kahneman e na esquerda o Cortez. Aí o meio de campo com o Jailson, que o Renato, segundo o próprio Jailson na coletiva hoje, depois do treino, disse que o Renato está pedindo para ele chegar mais na área, para ele participar mais. Eles querem que isso foi a característica do Arthur, que os volantes pisem na área. Isso. Só faz os volantes se realmente tu pisa. Jailson e Maicon, aí o Ramiro, Everton, Luan, no ataque o Jael. Sabe que eu agora vou fazer isso é uma lenda que eu só critico o Renato. Sabe uma das coisas que eu mais considero no Renato e que eu acho extremamente acertado, Maurício? O Renato não. Não, para sabe tudo. O que? Ele não muda. Ele não muda. Não. Mas ele não muda. Não, é que o que eu não gosto é o seguinte. É o Garbasco que o Renato erra. Não, é que quando o Renato erra, aí as pessoas dizem assim, os jornalistas dizem que ele tem crédito. Quando o Renato acerta... Mas não tem. Mas não tem crédito. Não, mas, o Renato não tem crédito. Não, mas tá bom, mas tu não pode dizer que... porque ele tem crédito. Não, mas ele errou.
Ele está errando. Ele está errando quando ele escala o lateral esquerdo, o Marcelo Oliveira. Não dá. Não dá para não chegar para ele e dizer, mas para aí, como é que tu escala o Marcelo Oliveira, que não sabe jogar futebol bom? É isto que eu estou querendo dizer. Mas o que é a melhor coisa no Renato é o seguinte, ele não muda o modo do Grêmio atuar. O Grêmio é um time técnico, joga tecnicamente. Não, porque vai mudar se e joga de forma bonita. Não, é que é o seguinte, várias vezes a gente vê, nós moramos aqui na aldeia, várias vezes a gente vê a seguinte observação, o Grêmio, aquele jogador não é do estilo do Grêmio, mas não é o estilo do Grêmio atual. Não tem o espírito do Grêmio. Não, o espírito do Grêmio é este. O espírito do Grêmio não pode ser espírito lá de trás, balão, bico, não, nada a ver. O Grêmio tem que manter isto sim, e para isso tem que ter, é como se fosse uma escola de futebol dentro do clube. Os jogadores têm que se adaptar a isso. Eu vejo ali, Maurício, várias vezes, eu vou a todos os jogos, qualquer coisa ali atrás de mim, daqui a pouco dizer assim, cruza, pô, o cara tá na intermediária e o cara grita, cruza, e o Grêmio não cruza a bola. Tá correto, o Grêmio joga. Infelizmente, o que ocorre, o Grêmio às vezes não chuta. Mas há quantos anos o Grêmio foi um time formado? Desde quando? Não. Mais de 3, 4 anos. Não é isso. 3, por exemplo, contra o Flamengo. Mas tem determinado jogo que tu precisa. Qual foi o erro do Grêmio contra o Flamengo? Tem determinado jogo que tu precisa levantar a bola na área. Não. Contra o Flamengo, dominando o jogo. A maior parte do jogo o Grêmio dominou. Em pleno Maracanã, eu estava lá. Não chutar. Teve um primeiro não chutar é uma coisa. Sair cruzando bola para jogadores que não cabeceiam. Tá. Posso falar? Depende do cruzamento. Posso só fazer uma... Eu tenho um contraponto para essa situação. Eu creio que o Grêmio errou contra o Flamengo pelo seguinte, principalmente nos últimos minutos. A bola chegava e aí era Jeromel, Michael, um passando por outro, tal, faltando 2 minutos para acabar o jogo, 3 minutos, 5 minutos para acabar o jogo. Aí eu faço o contraponto. O Barcelona, que é quem revolucionou isso com o Cruyff e tal, lembra o 6-1 contra o PSG? Como foram os últimos 2, 3 gols? Lembra o que o Neymar fez pro Sérgio Roberto fazer aquele gol salvador contra o PSG na classificação de 6-1, fantástica? O Neymar recebe a bola na intermediária aí, manda ela pro Sérgio Roberto chegar e meter com o pé. O Barcelona joga só por baixo, mas faltavam 3 minutos para acabar a partida e ele precisava de um gol. O que ele fez? Toca na área, é o melhor jeito. Bom, até o Barcelona faz isso. Aliás, o Grêmio tem que fazer. A Copa do Mundo foi pródiga nisso. Caiu. Não, eu não estou dizendo que tem que jogar. Entende? Por favor, me entende. O Grêmio caiu fisicamente no final. Isso atrapalhou muito. Mas toca a bola na área. Tu tem que ter o plano B. Faltando 3, 4 minutos. Concordo contigo. Vai. O que eu estou querendo dizer, na essência, o Renato não muda a forma do Grêmio jogar. Isso é um negócio muito não muda porque é um time vencedor, Napoleão. Não. Vai mudar porque... Não, o que ele tem o que ele tem que passar é ou ter alternativas, porque o Grêmio hoje, e não agora, o Internacional, o Grêmio passou a ser visado. O Grêmio, a maneira de jogar, o Grêmio tem essas dificuldades com qualquer time, quando daqui a pouco tu encontra o adversário, como o Inter teve, quando daqui a um pouco tu recua com 2 linhas de 4. Amanhã o Cruzeiro certamente amanhã vai jogar essa Não, o que o Grêmio tem problemas... O Cruzeiro vai jogar O Grêmio tem problemas é que alguns jogadores, infelizmente, não rendem, não conseguem render. Por exemplo, era fundamental que o centroavante, o André, rendesse minimamente. Porque nesse estilo de jogo no Grêmio, todo mundo achava que ele iria render o máximo. Ele não rende minimamente. E aí tu exige que um jogador como o Jael, que é muito menos jogador, faça uma diferença. Em que ele vai fazer de vez em quando, mas mais das vezes não vai fazer Cadu, essa diferença. Eu tenho um compromisso contigo, é o seguinte, que eu fui buscar aqui a informação, o colega Samuel Venâncio e o Everton Guimarães, 2 repórteres lá de Minas Gerais. O Dedé e o Henrique estão fora, 2 titulares. O Rafael Sobis também não veio, mas seria reserva, e o Mano Menezes vai ter um outro desfalque. Então não vem com força máxima
para essa partida. Sim, mas vem com o número 10. Vem com a Arrascaeta, que é ótimo. Com a Arrascaeta, vem com o Neves. Thiago Neves. Thiago Neves. Vem com... não vem o centroavante, aquele que estava lesionado. Mas vem cá. O Cruzeiro tem duas frentes. O Grêmio só não está mais, o Grêmio priorizou Copa do Brasil e Libertadores. Na escala, era o terceiro Campeonato Brasileiro. Com a desclassificação, o Grêmio agora volta a pensar em Campeonato Brasileiro. Do Grêmio ou do Cruzeiro? Não, eu estou dando exemplo para chegar no Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem, na escala deles, Libertadores e Copa do Brasil. É evidente que até pela situação, qual é a posição do o Cruzeiro só joga dia 29, cara. Vai vir mais para cumprir tabela. Não, ninguém vai cumprir tabela com o Thiago Neves, de Arrascaeta. Mas aí... Mas vem cá, qual é a posição? Ou tu acha que o Cruzeiro ainda tem condições de chegar ao título brasileiro? Não. Napoleão, o Cruzeiro tá quantos jogos do título de uma Libertadores? Há 6 jogos. Quantos jogos o Cruzeiro está numa semifinal? Falta me dizer agora que é mais fácil jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está numa semifinal de Copa do Brasil. Há 4 jogos de um título de Copa do Brasil. Tu quer dizer que ele vai se preocupar com o campeonato? Não, ele vai manter. Ele vai manter. Não, é mais difícil jogar contra o Bahia. Claro, é mais difícil jogar contra o Bahia. Cruzeiro é o oitavo. Mas eu não estou comparando nada. Tem nada a ver com o Bahia. Tem nada a ver com o Bahia. Tem nada a ver com o Bahia. Eu só voltava agora. Não, nós estamos falando do Grêmio, aí tu grenaliza. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tu quer dizer que o Cruzeiro, a prioridade do Cruzeiro... Bom, Cruzeiro é o oitavo colocado, 26 pontos, a 15 do líder. A quanto do quarto? A quanto do Grêmio? 10 pontos do Grêmio. 10 pontos. Que é o quarto colocado. Não sei. O Cruzeiro vem com... Mas o Cruzeiro só não vem com os lesionados, Cadu. Que isso? O Cruzeiro só não virá com os lesionados, Cadu. O Cruzeiro vai manter, a participação no Campeonato Brasileiro. Só não vem os lesionados. Tu exigiria isso do Grêmio? Se tu tivesse na posição do Cruzeiro, e tu tivesse prestes a uma Libertadores e prestes a uma Copa do Brasil, tu ia querer valorizar o Campeonato Brasileiro? Mas a gente não pode chegar no meio termo. Não, amanhã é quarta-feira. Amanhã é quarta-feira. Quando é o próximo jogo do Cruzeiro na Copa do Brasil? Daqui tem Libertadores antes. Não, Libertadores é só dia 29. Não, o Cruzeiro... Dia 29 é na outra semana. Na outra semana. Tá bem? Na outra semana. Mas dia 29 é na quinta-feira que vem. Não, a quarta-feira que vem. Não. O Grêmio joga antes, joga na terça. O Grêmio joga na terça. Hoje é 21. Não, peraí, 27, quarta-feira. Tem jogo no final de semana. Não, mas tá bem. Nesse ele vai poupar. Não, contra o Grêmio. Não, Gadu, tu tá enganado. Ele não irá poupar. Mas o Grêmio fazia isso. Não. O Grêmio fazia isso, o Cruzeiro não. Tu quer que o Cruzeiro não faça? O Grêmio no sábado, Cadu, porque joga terça, vai com o time totalmente reserva. Nós não podemos... Eu vou ser um advogado. Só deixa eu ser um advogado aqui, um juiz. Vamos chegar num meio termo, num consenso. O juiz adora conciliação, um negócio incrível. Incrível. Tá? Vai meu abraço para todos os juízes do Brasil. O negócio, assim, vamos tentar chegar no meio termo. O Cruzeiro vai jogar para se manter ali naquela posição estável para chegar na Libertadores. Não, porque Cadu, peraí. Tu não sabe onde é o dia de amanhã. Ele pode não ganhar a Libertadores, nem a Copa do Brasil e não tem vaga. Então ele vai jogar para estar entre os 7 primeiros colocados. Só que isso não quer dizer que o jogo vai ser fácil. Porque tem Barcos, tem Thiago Neves, tem Arrascaeta, tem bons jogadores. Ninguém falou em jogo fácil. Ponto. Ninguém falou no meio. Não, mas é que começa. O Cruzeiro não vai vir aqui para perder. Agora vem com os reservas. Não, ele não vem com os reservas. É misto. Não, é misto. Não, mas peraí. Não é titular, é misto. Mesmo que Cadu, tá bem, pode acertar, pode até ser mais ou menos misto. Mas uma coisa é você levar um time misto por convicção que aqui tem que ser um time misto para poupar jogadores. Mas é claro que sim, não, Napoleão. no caso do Cruzeiro é por lesão. Claro que sim. Mas para evitar lesão, seja o que for, porque o foco é ali na frente. O foco é Copa do Brasil e Libertadores. Bom, falando ali na frente, nós, logo depois do nosso Dois Toques, tem o Jornal da RDC. E a Fabiane Flores está aqui exatamente para nos trazer as manchetes, né, em relação ao nosso Jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Pois é, gente, logo depois do programa Dois Toques começa o nosso Jornal da RDC e hoje nós vamos ver que a polícia prendeu aí 2 criminosos suspeitos de ataques a banco no estado e também em uma casa de câmbio no Uruguai. A quadrilha agia com o uso de explosivos e foi desarticulada nesta terça-feira. Também vamos ver que nesta terça-feira começou a Expo Agas 2018, evento acontecendo lá na Fiergues,
e deve movimentar aí mais de 500 milhões de reais aí em negócios. E começou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E essa questão aí abre um debate, né, sobre a igualdade e inclusão. E você vai conhecer a história da Gabriele, de 17 anos, um verdadeiro exemplo de superação. Todos os detalhes no Jornal da RDC. É isso aí, Cadu. E logo na sequência também, o Cruzando as Conversas, começamos com os debates aos candidatos, né, ao governo do estado. Então, logo depois do Jornal da RDC, os candidatos estarão aqui no Cruzando as Conversas falando, né, e suas ideias e suas plataformas aí como candidato ao governo do estado. Bom, Banrisul é aquele banco que lhe oferece diversos produtos e se torna a tua vida muito mais tranquila. É um dos tantos produtos que o Banrisul lhe oferece, é o crédito simples Banrisul, é capital de giro facilitado, condições especiais para micro e pequenas empresas, simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Nossos 2 toques também para o Grupo Unificado, pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco dos nossos 2 toques. Horas e 51 minutos, estamos de volta com o nosso 2 toques com Maurício, Ronaldo Napoleão e JB João Batista Filho. Nosso meio de comunicação, aí pelo canal 24524 da NET, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, também pelas nossas plataformas digitais, aí pelo nosso tudo ao vivo, pelo nosso Twitter, hashtag RDC 2 toques, pelo nosso site www.rdctv.com.br e também pelo Facebook. Você manda a sua mensagem, passando o rodapé. É importante que você compartilhe. Já compartilharam aí? Compartilhou? Também Napoleão, quer mandar. Estão nos assistindo lá no Rio de Janeiro, Napoleão? Audiência qualificada lá. Ficou nervoso, chegou a comer os óculos aqui. Audiência qualificadíssima. Ficou nervoso. Nosso 2 toques para Village Serviços Contábeis, só você acessar o site lá da Village, tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que é dos seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial, pilar de São José, né? O São José, que aí já está na Série C, da Série C do Campeonato Brasileiro, estreou com vitória na Copa Vianney Carlet, vencendo o Aimoré por 1-0. Nossa audiência é falando de Aspecir, o João Carlos Locke falando aí e nos mandando uma mensagem também na nossa audiência. Também para Melhor Público, é o guia mais completo da cidade de Porto Alegre. Vamos lá para algumas mensagens, vamos começar aqui pelo... vamos lá, o presidente Romildo, o presidente Romildo referiu o desequilíbrio técnico em convocações de titulares porque foi cobrado pela CBF por escalar time reserva nos jogos do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Grêmio escalou time reserva e agora mas escalou time reserva porque o Grêmio tinha e tem o foco ainda em termos de Libertadores e tinha em relação também ao Grenal. Vamos lá, Napoleão. Cadu, esse campeonato está caindo de madura, é só caprichar. Belo programa, abraço do Velf. O que está passando lá? Napoleão, não adianta discutir. Estão te iludindo achando que estão sendo candidato ao título, olha aí. Tá certo, Regis, é isso mesmo, Regis. Tá aqui, ó, Napoleão, vamos papar eles do Grenal, vamos Grêmio, um abraço. Pô, tá com moral aí, Napoleão, hein? A galera tá gostando. Cadu, ó, aqui, ó. É só Napoleão. Cadu mandou Napoleão colocar a camiseta do Grêmio, Rudimar. Bom, ele é gremista. Ele é gremista, né? Quem que eu coloque é do Inter. Pra equilibrar aqui, ó, manda um abraço pro Júnior, que tá nos assistindo da LP3 lá, que tá sempre participando aqui, mandando um abraço, meu parceiro. Então, vamos lá, um abraço. Um abraço pra Jussara do Inter Maior. Jussara Pereira tá assistindo a gente aí e reclamando do tricolino da minha direita. Olha aqui, o Maurício aqui de Porto Alegre, ó, falam muito do André, mas no mecanismo de jogo do Grêmio pode ter o Ronaldo Nazário de centroavante que não fará gols. O centroavante precisa de jogadas de linha de fundo, viu, Napoleão? Bolas cruzadas. O Grêmio tem que parar de querer jogar bonito e entrar com bola e tudo. Tá aí, ó. Pois é. Então vamos. Exatamente. Mas uma coisa é real. Aí vamos parar de ganhar os títulos. Uma coisa é real, Napoleão. Quando entra o Jael, o Renato manda levantar a bola na área. Isso é automático. Mas aí é pela uma necessidade. Não é verdade, Maurício. Não é verdade. Tu quer Inclusive o gol sangrado dele aqui, a bola levantada. Aliás, num cruzamento raríssimo, perfeito do nosso lateral. Mas, podem ver, o próprio Jael vem buscar
constrói, tanto é que ele não faz gol. Quando ele faz isso, não acontece nada. Não, ele é mais, como não acontece? A bola fica rolando ali na intermediária e ninguém chuta. Não, o gol, peraí, desculpa, Mauro, eu não posso concordar contigo, porque o gol da final da Libertadores, o Jael participa pro Cícero fazer. Ele tem um gol de final de Libertadores. Não, estou falando desse ano. Tudo bem. Esse ano o Grêmio toca e não chuta. Tá, é que tem um detalhe. É um defeito, realmente, este é um defeito do time em alguns jogos. Não chuta, nós não temos... Mas daí tu quer que o torcedor não diz cruza na área, tem que... Mas eu não... Tu queres o Jael ou tu queres o André? Não, agora eu prefiro o Jael. Tá jogando realmente muito mais, tá merecendo. Foi Agora, se eu me perguntar, bem assim contra o São Paulo. Quem parece ser mais jogador, bom, eu não tenho dúvida. Que o André. Tem uma biografia muito já maior. Tem uma corrente, biografia, que quer fazer o seguinte, mas no Grêmio o Jael tá melhor. Tem uma corrente no Grêmio que quer fazer o seguinte, quer colocar o Douglas onde tá o Luan hoje e adiantar o Luan para quase como um falso 9. Já há muitas pessoas que defendem isso. Eu achava que no Rio contra o Flamengo... Na Copa do Brasil. Eu achava que no Rio contra o Flamengo uma substituição tinha que ser essa. Mas tinha jogadores com problemas, tal. O Renato não pôde fazer isso. Não pode fazer isso. Mas tu quer envelhecer mais o Grêmio, né? Uma situação... O Grêmio tem hoje jogadores de... O Grêmio tem o Léo Moura, o Grêmio tem o Maico, o Grêmio tem o Cícero. 33. O Jeromel vai para 33 agora em setembro. Quem? Jeromel. 33 de setembro. Não, falei em Jeromel. Não, mas ele vai para 33. Bom, tá. O time do Grêmio está... Aí tem o time do Grêmio está mais envelhecido. Grande parte dos jogadores do Grêmio são para esse ano. Grande parte dos jogadores do Grêmio são para esse ano. Agora, claro, nós tínhamos um jogador de 20 anos que foi vendido por 40 milhões de euros. Não posso perder. A minha irmã mãe, que me criou, Marina, 85 anos, tá lá na telinha assistindo. Beijo, Marina. Que beleza, beijo. Olha aqui, ó. Jogos dos Clubes Gaúchos em Série B. Os jogos dos Clubes Gaúchos em Série B. O Juventude perdeu para o Avaí lá na ressacada por 1-0. Caiu para 14º colocado. O Brasil de Pelotas, situação complicada, empatou com o Paysandu no Bento Freitas. Está em zona de rebaixamento, se mantém em zona de rebaixamento na 17ª posição. Obrigado, Mauri. Obrigado, Napoleão. Obrigado, JB. Como sempre, né? Saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante, churrascaria mais melhor do Rio Grande do Sul, referência nacional. Eu vou pra lá em qualquer lugar com o meu Kia da Salmó, tem Kia, tem Lifan. Bom, se você é uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, não quer saber, ou um teatro, quer saber de estacionamento, Teletaxi. Peça não precisa nem não, tá aí o tele não. Peça pelo aplicativo. Baixe o aplicativo se você não tem. É Teletaxi Capital. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Táxi Aéreo. Na sequência aí vem o jornal da RDC e logo após o Cruzando as Conversas, começando hoje, iniciando sempre uma entrevista com os candidatos ao governo do estado. Hoje a presença será do candidato Matheus Bandeira. Nós voltamos amanhã com o nosso Dois Toques a partir das 21 horas. Continue aqui na nossa RDC TV. Tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.